Eusébio finta mais de meia equipa do Sporting. É uma jogada impressionante, é que o Eusébio ganha a bola no meio campo do Benfica e que depois a bola só para no fundo da baliza do Damas. É o terceiro gol. Peguei na bola, foi driblando, e quando vou entrar já no meio campo do Sporting, quando vi o Damas a cobrir o ângulo, eu tive que bater com muita força fora dele, do alcance dele, e a bola foi entrar mesmo do lado esquerdo do Damas. E quando a bola entrou, eu fiquei satisfeito, porque foi difícil de maneira como dei-lhe o corte na bola, e eu vi logo que ele não tinha já hipótese, só estava à espera para levantar os braços quando a bola entra. Naquele dia, silenciavam-se as vozes críticas que diziam que Eusébio estava acabado. O rei estava vivo e bem vivo. O país assistia estupefacto a uma exibição de sonho do botador. O Pantera Negra, o homem que continuava a ganhar jogos sozinho, se assim decidisse fazer. Houve um período, no início dos anos 70, em que o Eusébio, que tinha ganho consecutivamente 6 bolas de prata, perdeu até, mesmo no seio do Benfica, o título de, digamos assim, de melhor marcador para o Artur Jorge. Admitiu-se que o Eusébio, nessa altura, caísse em termos de produção. Os grandes jogadores, de grande tecnicismo, são parados como no futebol. Há cacetada. E o Eusébio, que jogava não só em técnica, mas em força, rompia, por exemplo, avançava sobre uma defesa, como hoje o Messi, esses grandes jogadores fazem, não é? E isso tem um preço. O Eusébio sofreu tremendamente, o Eusébio foi muito castigado, o Eusébio tinha uma compreensão física fantástica e era resistente certamente, mas foi castigado de uma forma impiedosa. Aí temos que reconhecer que a arbitragem em Portugal, sobretudo em Portugal, que as coisas a nível do fiel mais fino, não é? Foram muito responsáveis pelo que aconteceu ao Eusébio. O Eusébio levou cacetada de meia noite. O Eusébio houve jogos em que houve jogadores, e lembro de alguns que os nomes não dizem, alguns já faleceram, houve jogadores que era caça ao homem pura. Havia gente que dizia, lá estão eles a pôr o Eusébio já não aguenta, o Eusébio está coxo, o Eusébio... Não, por amor de Deus, acabado para o futebol, o Eusébio nunca esteve. Sobre a história dos 3 gols, eu acho que no primeiro gol teve muita sorte, porque é um falhanço da defesa. Mas sobre esses 2 gols que eu marquei de cabeça, um canto do lado direito, marcado por Nené, em que eu saltei muitíssimo bem e a cabecear para o lado contrário, com a baliza sem possibilidade para o Damas. E sobre o terceiro gol, como toda a gente viram, os telespectadores, foi um livre em que eu até disse ao Humberto antes de marcar o gol que este livre vai ser gol, porque estou convencido, estou com aquela fé que vai ser gol, porque não podemos vir na terça-feira jogar outra vez, porque temos que viajar para o Brasil com a mini-copa. A verdade é que ressurgiu um imenso Eusébio, essa temporada, suscetível de o guindar à conquista da sua segunda bota de ouro. We must win this game. Nós temos que ganhar este jogo. A cada domingo, os adeptos estão presos à rádio. O som da vitória leva a euforia a todo o país.
3-0 ao Barreirense, 5-0 ao Belenenses, 1-0 ao Setúbal. Mas à 9ª jornada, perante o Futebol Clube do Porto, acontece o susto. Foi um jogo que toda a gente pensava que a gente ia perder, não é? Porque a marcha do marcador foi sempre negativa para o Benfica. O Benfica teve a perder, depois empatou e depois ganhou logo ao Porto por 3-2. Eu lembro-me disso. Mas eu tinha uma fé tão grande que para mim não havia a palavra derrota. Nós estávamos a perder por 2-0 a cerca de 15, 13 minutos de fim. Entretanto, o Benfica faz 2-1, consegue fazer logo a seguir o 2-2 e praticamente na última ou na penúltima jogada de jogo, Humberto Coelho faz o 3-2 e o estádio explodiu. Foi de facto uma reviravolta nos últimos 13, 14 minutos, absolutamente notável. Recordo-me perfeitamente como é que foi do Chagão. Um livre, um bocadinho longe da meia-luazinha, por fora da área, e eu faço a bola subir para encontrar a cabeça do Humberto. O Giménez grita, Humberto. Ele deu lá. E ele foi e fez o gol. Os últimos minutos são sempre da direita e eu da esquerda entro no segundo posto e de facto estou lá em cima buscar a bola e o gol é muito bonito. Aliás, um gol extraordinário, não só pelo gol em si, que foi um gol do belo efeito, como se costuma dizer, mas também pela importância nesse jogo de ser o gol que deu a vitória ao Benfica. É claro que estas vitórias tiradas a ferros nos últimos minutos, com bola ao 108 golo e contra o Porto, é claro que as pessoas da minha idade jamais esquecerão esse jogo. A matéria-prima que Jimmy Hagan tinha em mãos era uma equipa inesquecível. De um lado, a experiência e a classe do melhor dos anos 60. Do outro, o brilhantismo dos jovens jogadores que iam marcar a nova década. O Benfica, nessa altura, na década de 70, não tem rival que se aproxime. Repara que em 72, 73, o Benfica acaba. A vitória valia 2 pontos, não 3 como agora. A derrota 0 e o impacto 1. O Benfica, o segundo classificado para 72, 73, foi o Belenenses e ficou 18 pontos a 2. Portanto, veja o que foi um cilindro. Este Benfica de 73 é um cilindro que arrasa tudo da primeira à última 30 jornadas. Foi uma equipe de sonho, porque nos 3 anos em que o Hagan teve no Benfica ganhou 3 campeonatos, 2 taças de Portugal e, portanto, e muitos torneios pelo país estrangeiro. Era um plantel de muita qualidade, de 20 jogadores, quase tudo ao mesmo nível, só quem fazia ali a grande diferença era o Eusébio. E depois mais 2 ou 3. O resto era tudo jogadores que era a seleção nacional. Um cruzamento de gerações. O Eusébio está a terminar, o Artur Jorge e o Nené estão um pouco a aparecer. Estão a começar a atingir a maturidade futebolística. O Simões ainda está em atividade, já numa fase diferente, já não é o extremo rápido, muitas vezes já se esconde um pouco no centro, já está outra forma de jogar, mas ainda é, junto com o Eusébio, os patriarcas da equipa. Eu acabei a minha carreira como jogador de meio campo, mas sempre com a preocupação de servir. Eu fui sempre muito mais um playmaker que outra coisa. E por isso mesmo é que tive capacidade de ser um organizador de meio campo, depois de abandonar o meu lugar de extremo esquerdo. Nos quadros do clube conviviam os 5 melhores avançados daquela atualidade: Nené, Eusébio, Artur Jorge, Vítor Batista e Jordão. Foram inúmeros os golos que marquei, muito de bela recordação. O Nené foi o ídolo da minha infância, porque o Nené era o homem que marcava os golos, né? Que nos dava as alegrias e que nos dava as vitórias. Aquela equipa tinha depois no meio campo 2 jogadores diferentes, mas que se complementavam muito bem. O primeiro é o Tony, que depois é um símbolo do Benfica até hoje, como treinador, mas naquela altura está-se a impor como
um trinco diferente. A Tony com outra componente, mais em força. Portanto, galvanizava a equipa com a pujança dele, arrastava. Perto dele, o Vítor Martins, o Garoupa, era um jogador diferente, era a mudança de velocidade que empolgava. O Vítor Martins aproximar-se da área, com o cabelo comprido, um bigodão, assustava. E depois era a forma rápida como ele decidia. Na defesa está a nascer o grande central da história do Benfica, nos anos 70, 80, Humberto Coelho. Uma das grandes qualidades que o Humberto tinha como jogador era o seu jogo aéreo, quer em termos defensivos, quer em termos ofensivos. Quando o Benfica estava em dificuldade, eu ia muito para a frente e valia-me, portanto, da minha capacidade técnica e do meu bom jogo de cabeça para poder concretizar. Um capitão no balneário, no relevado, junto com o Tony, marcam essa mística de balneário que se vai prolongar durante vários anos. Ao lado dele joga o Messias, muitas vezes. Era um grandão que defendia muito bem, principalmente no jogo aéreo, era fabuloso. E tem no lado esquerdo um lateral que não entra muito nas figuras dos grandes laterais da história do nosso futebol, mas eu, quando recordo de ver jogar, recordo de ver um lateral moderno, que hoje podia jogar, que era o Adolfo. Fantástica a forma como ele invadia, corria aquele lado esquerdo todo. E na baliza tinha o Zé Gato, que era o Zé Henrique. Uma capacidade elástica de ir buscar bolas impossíveis que marcou uma época. Fomos sempre das defesas menos batidas, foi o Benfica. Aliás, havia um prémio, que era o prémio da baliza de prata, instituída para o melhor guarda-redes e para o guarda-redes menos batido, e eu ganhei 4 anos consecutivos. Foi uma boa equipa e uma equipa que eu não digo aquele treinador, mas porque qualquer treinador que treinasse o Benfica naquela altura está sujeito a ser campeão. O Benfica completava a primeira volta do campeonato só com vitórias e destacado na liderança. União de Tomar, Farense, Vitória de Guimarães, CUF, Atlético e Montijo são derrubados até ao dobrar da temporada. Com o arrancar da segunda volta, nascia nos adversários a esperança de uma desforra. Mas a verdade é que domingo a domingo os comandados de Jimmy Hagan reafirmam a superioridade. 5-1 ao Leixões, 4-1 ao Boa Vista, 6-1 à União de Coimbra e uma sempre saborosa vitória em Alvalade demonstram que este Benfica de Eusébio, Artur Jorge, Tony, Humberto Coelho e companhia é um relógio. Um relógio com hora marcada com a história. 22 jogos, 22 vitórias. À 23ª jornada ainda faltam 7 rondas para o final e os encarnados podem já sagrar-se campeões. Na 23ª jornada o Benfica recebeu a Vitória de Setúbal e tinha a possibilidade de se tornar campeão a 7 jornadas do fim. E foi isso que aconteceu. O Benfica vence 3-0. Um gol na primeira parte do Artur Jorge e depois, na segunda parte, como era habitual, o Benfica resolveu o jogo com mais 2 golos, um de Eusébio e um de Artur Jorge. Estávamos em março e o Benfica já era campeão. Mas desengane-se quem pensa que naquela época era fácil. Não havia apenas 3 candidatos crónicos ao título, mas 4, 5 ou 6. Havia aí 5 ou 6 equipas que podiam lutar pelo segundo lugar, como se verificou. E onde estava o Vitória de Setúbal? E onde estava o Belenenses? Onde estava o Sporting também? E onde estaria o Futebol Clube do Porto? Conseguindo a introdução destes elementos novos que hoje não são impensáveis, Vitória de Setúbal e o Belenenses entre o grupo que pode chegar ao segundo lugar, é de facto indicador de que havia um maior equilíbrio de forças nesse campeonato. Termos feito um trajeto até à 23ª jornada, onde 23 jogos, 23 vitórias, nós estávamos a escrever, já nessa altura, uma página brilhante no futebol português. E sabíamos que tínhamos mais 7 jogos e era esse o fator de maior motivação, era tentar chegar ao fim sem sofrer qualquer derrota. A 7 jornadas do fim, com o título garantido, o Benfica sonhava agora com a temporada perfeita. 30 jogos e 30 vitórias. Mas na deslocação às Antas, algo estranho acontece. Logo na jornada seguinte ao Benfica se ter sagrado campeão,
o sonho de